Olá, sou o professor Alex, do IFMS Campus Ponta Porã, coordenador da TecnoRIF. Vamos iniciar a oficina de empreendedorismo. Agora vamos para a apresentação. O objetivo de aprendizagem: conhecer o conceito de empreendedorismo, perceber a importância da criatividade e inovação para o sucesso dos empreendimentos, diferenciar os tipos de empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O que vem na nossa cabeça inicialmente é uma pessoa, que iniciou o seu negócio e teve sucesso. Mas será que é só isso? Ou seja, a gente precisa ter habilidades, conhecimento, usar as técnicas de uma forma criativa para conseguir ter o sucesso esperado. Então, identificar problemas. Perceber que na comunidade tem algum problema que ninguém conseguiu resolver, mas podemos resolver de que forma. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, estudar, entender que pode ser uma grande oportunidade, e ganhar o dinheirinho, Quem não quer ganhar o dinheirinho? E busca de inovação, que é, trazer uma coisa nova, resolver um problema, usar uma tecnologia. E essas mudanças que estão ocorrendo, diariamente, impactam nas nossas vidas. Então, o empreendedorismo, ele muda, traz mudanças, ele traz comodidade para as pessoas. Com isso, o empreendedor pode não ser necessariamente um empresário, porque na visão do empreendedorismo, a gente trabalha com técnicas, conhecimento e a busca para estar inovando, trazendo produtos novos serviços. Também não se acomodar com o que a gente está desenvolvendo, está dando certo, beleza, mas podemos melhorar. Enquanto na visão do empresário, se está dando certo, para que melhorar? Então vamos continuar da forma que está. Então tem essa diferença entre empreendedor e empresário. E além disso, o empreendedorismo ele traz muito empregos, gera renda, e a pessoa que inova, que consegue trazer seu estabelecimento próprio, ele consegue adicionar novas formas de desenvolver um produto ou mesmo executar um processo, e através de políticas governamentais ou também setores públicos, nós temos vários órgãos que já dão apoio a empreendedores, o Instituto Federal, o Sebrae como exemplo. Além disso, pode ser por necessidade ou planejado. Por que necessidade ou planejado? O que nós falamos sobre o empreendedor? Necessidade, esse momento de pandemia, várias pessoas perderam seus empregos. Então, dessa forma, ele precisava de uma renda. E o que ele sabe fazer? Muitas vezes sabe fazer um salgado, sabe fazer um bolo, um pão. Então, dessa forma, ele começou a pegar aquele dinheiro que ele tinha e investir nisso, fazer salgado, bolo, para ele conseguir uma renda. Isso é por necessidade, mas quando a gente pensa em oportunidade, a gente está falando no planejamento, que é o quê? Fazer um estudo no mercado, entender o que a população necessita, quem são os clientes potenciais, entender essa demanda, e aí a gente estuda de uma forma que a gente tem um risco, que a gente chama risco calculado, que independente da gente fazer um investimento, a gente vai ter alguns riscos, mas como a gente fala calculado pelo fato que você tem um planejamento que você vai estar seguindo, você vai seguir seu plano. Empreendedorismo corporativo. Então, aqui a gente está falando de uma cultura empreendedora, Quando a gente fala aqui, também conhecido como intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo é o colaborador, aquele funcionário da empresa, que ele fica motivado através de quem? Quem motiva os funcionários? São os gestores. Então, a primeira coisa, é a cultura de empreendedorismo. Os gestores têm que estar à frente desse processo para incentivar, dar oportunidade para os seus colaboradores. Um exemplo que a gente pode dar para vocês, a Google, ela teve várias fases que eles liberaram seus funcionários 15, 20 minutos, para estar fazendo os projetos independente, mas elaborando alguma coisa que poderia agregar para a empresa.
Outro exemplo, o Facebook, né? A gente fala dá o link aí, né? Isso quer dizer o quê? São estudos que eles fizeram também, que a empresa separava ali 20 minutos para os seus funcionários fazer uma pesquisa, pensar em alguma coisa para inovar, e dessa forma eles descobriram esse link, né? Olha só que bacana. Então, a empresa ela também participa e tem que incentivar e motivar seus colaboradores. Empreendedorismo social, né? Nada mais né? Que pensar na comunidade. O que a comunidade necessita que muitas vezes o governo não está conseguindo dar esse suporte? De que forma podemos gerar uma cooperativa ou mesmo uma ONG que possa ajudar, né, a população local? Então a gente pensando, né, nessa associação, né, nessas pessoas, e dar um acesso para elas também ser assistidas e conseguir, né, resolver esse problema. Tipos de empreendedorismo, né? A gente fala muito, né, sobre startups e negócios. Aí você fala, professor, mas qual que é a diferença, né? É que, na verdade, a startup é um negócio, só que é um negócio inovador, né? A gente busca, através de conhecimento, de criatividade, de inovação, né, a busca por novos produtos, novos serviços, e o mercado ele busca isso, né? Esse momento de pandemia mesmo, surgiram vários serviços online, né? O pessoal normalmente agora, né, algumas empresas já tem vários empregados trabalhando na sua casa, não precisa mais ir na empresa. A empresa só passa as metas, né, que ele tem que estar atingindo, já é uma evolução, né? E esse modelo de startup, né, ele é muito potencial, né, das empresas, né, que está iniciando, e dessa forma ele consegue ter um lucro muito rápido, né, desenvolver rapidamente. E também, né, a gente tem que ter em mente, né, que o desenvolvimento desse tipo de atividade é mobilizado através de palestras, capacitações, consultorias. Então a pessoa ela tem que estar se atualizando, tem que estar buscando cursos, buscando redes de relacionamentos, outras pessoas também, outros conhecimentos para estar ajudando e conseguindo atingir esse objetivo. Para Peter Drucker, né, o empreendedor vê a mudança como norma e como sendo sadia. Geralmente, ele não procura a mudança por si mesmo, mas sim, isso define o empreendedor e o empreendimento, né? O empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela e ela explora como sendo uma oportunidade. Aí vocês falam, poxa, professor, mas e aí, o que é a oportunidade? Então, pessoal, não é muito simples, mas é quando nós iniciamos falando de um problema. Ou seja, se tem um problema, as pessoas não conseguem resolver esse problema, você tem uma oportunidade de apresentar uma solução para esse problema e você trazer um novo serviço, um novo produto, né? Analisando os conceitos, né? Percebemos também que o empreender é arriscar. Mas, como nós iniciamos falando, quando a gente fala em arriscar, quando você tem um planejamento, você consegue acompanhar o desenvolvimento da empresa. Então, o risco é menor. Agora, arriscar como sendo sonhador, o risco é maior. Você pode ter muito prejuízo no futuro, né? Ou seja, né, o indivíduo ele tem que inovar, mas inovar, como se diz, não é fácil. Ele vai depender de esforços de pessoas, ele vai depender de recursos financeiros, né? Para quê? Para ele ter criatividade, e através da criatividade a gente busca a inovação, né? E a inovação normalmente ela traz o sucesso, né, para os empreendimentos e a vantagem competitiva no mercado. O teórico Joseph, né? Segundo o teórico, o empreendedorismo está diretamente associado à inovação. Aí nós paramos para analisar o que é inovação, né? Opa, beleza. Inovação é buscar uma solução que ninguém conseguiu. E aí você vai trazer um produto novo, um serviço novo, né? Então você está inovando e dessa forma aqueles produtos antigos estão ficando ultrapassados, eles vão saindo de linha, né? Que é o chamado destruição criativa, né? Então dessa forma vai abrindo portas, abrindo novos mercados, né? E precisamos cada vez mais obter conhecimento, estar inovando
Para quê? Aproveitar as oportunidades do mercado. O mercado, ele, cada dia que passa, a gente percebe que a gente está insatisfeito com alguma coisa. Mas por quê? Porque a gente quer comodidade. E a inovação é isso, é trazer comodidade, é facilitar a vida do cliente, é facilitar a vida da sociedade, é gerar emprego, gerar rendas, né? Ué, mas o que é ser empreendedor? Olha só que bacana. Muitas vezes a gente pensa assim, empreendedor, né, é aquela pessoa que abriu uma empresa, né? Mas na verdade não deixa de ser. Por quê? Porque a pessoa ela tem que sair da zona de conforto dela, né? E muitas vezes ir para ação, né? Isso é a parte bacana. O empreendedor é um realizador que coloca em prática novas ideias por meio de criatividade. Isso muitas vezes significa mudar tudo o que já existe, ou seja, você está percebendo que o mercado tem vários serviços ou produtos, mas você não vai fazer o mesmo, ou seja, você não vai errar igual aos outros. Então, calma aí, eu posso melhorar. E de que forma? Buscando criatividade, buscando a inovação, né? São desafios, né? A oportunidade ela gera desafios e gera conhecimento. Então, dessa forma, a gente consegue atingir o objetivo. E também é muito importante a gente entender o seguinte, as características de um empreendedor, né? Muitas vezes pensamos assim, como ninguém nasce empreendedor, né? Então, de que forma que eu posso empreender? Ou seja, uma das coisas que eu sempre converso com meus alunos é o contato social, né? É o grupo social, né? Onde você vai precisar interagir com outras pessoas, né? Estudar novos cursos, palestras, né? E dessa forma você vai se atualizando no mercado. E esse processo acontece ao longo da vida, né? Ou seja, é um nível de aprendizado, né? O empreendedorismo de uma pessoa, já que o empreendedor é um ser social, né? São elencadas algumas características encontradas em diversos perfis de empreendedores, lembrando que são algumas, tá bom, pessoal? Otimismo, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas não podemos confundir otimismo com sonhador. Sonhar é bom, com certeza, o empreendedor ele sonha. Só que a diferença é a ação, né? O otimismo sempre espera o melhor e acredita que tudo vai dar certo no final, mas faz tudo para chegar aos seus objetivos. Isso inclui, claro, mudanças em seu negócio, né? Já o sonhador não exige riscos, né? O mesmo que seu negócio esteja falindo, continua fazendo a mesma coisa por acreditar cegamente que basta sonhar para realizar. Então, essa é a diferença. O otimismo, ele vai buscar inovar, ele busca as mudanças, ele traz soluções. Autoconfiança, acreditar em si mesmo é fundamental para valorizar seus próprios talentos e defender suas opiniões. Assim, esse tipo de empreendedor costuma arriscar mais. Ser autoconfiante, pessoal, não é investir de qualquer forma, mas autoconfiança no quê? Em pesquisa, em conhecimento. Aí você tem respaldo para isso. Então você consegue ser autoconfiante e consegue o sucesso. A coragem. Sem temer fracasso e rejeição. Um empreendedor faz tudo o que for necessário para ser bem-sucedido. Inicialmente as pessoas olham, né, para os empreendedores e falam, esse negócio aí não vai dar certo. Olha, eu acho melhor você parar que você vai jogar dinheiro fora. E de repente o empreendedor começa a ter sucesso e todo mundo olha e fala, nossa, não, eu falei para você que vai dar certo. Essa característica não impede que sejam cautelosos e precavidos contra o risco, né? Mas os faz entender a possibilidade de falhar. Persistência e resiliência. Ou seja, ele precisa de motivação, né? Precisa estar convicto do que ele vai fazer, o foco, não fugir do foco, né? E entusiasmado, né? Um bom empreendedor pode resistir a todos os obstáculos, até aqui as coisas finalmente entram nos eixos. Ele não desiste facilmente, supera desafios e segue até o fim. Sempre perseverante. Ou seja, pessoal, a vida do empreendedor não é fácil. Ele não é abrir um negócio, eu já tenho sucesso. Na realidade, os erros levam a gente ao sucesso. Então, isso é persistência. Você errou, mas aí, onde eu errei? O que eu posso melhorar? E busca
vai buscando inovar, busca melhorar cada vez mais, cada dia você traz uma solução, traz alguma coisa para o seu produto ou seu serviço, para você estar agregando valor a ele. Outras características de um empreendedor: aceitação do risco, né? Ou seja, precisamos entender que não existe você fazer um investimento e seu investimento ser 100% garantido. Por quê? O importante é você ter o quê? Planejamento. Através do planejamento, você vai seguir seu plano. E esse plano, ele vai te dar um respaldo, vai te dar uma garantia que o risco ele vai ser calculado. O risco é menor, você vai conseguir acompanhar as atividades da empresa de uma forma mais tranquila. E se ocorrer algum risco, você consegue resolver antes que a empresa tenha muito prejuízo. Foco na oportunidade, ou seja, pessoal, é conhecer, é buscar, é entender o que está acontecendo. A oportunidade, ela surge através da busca, né? Ou seja, você está insatisfeito com alguma coisa, você pensa, poxa, calma aí, o que eu posso melhorar? O que o meu cliente ele gostaria de ter na casa dele? Ou mesmo, será que comodidade que eu posso levar até meu cliente? Então, isso é uma oportunidade. Liderança, eu sempre falo, líder é ação. Ou seja, é buscar, é incentivar as outras pessoas, é trabalhar em grupo, é ter rede de relacionamentos, é a busca por solução. Saber organizar, ou seja, você pode ter o melhor plano, né? Seguir aquele melhor plano, mas se você não ser uma pessoa organizada, você não vai conseguir entender aonde você errou ou mesmo aonde você tem que melhorar dentro da sua empresa. Capacidade de decisão, ou seja, o mercado, como nós falamos de oportunidade, o mercado ele sofre muitas mudanças, então a empresa tem que estar se adaptada e os gestores têm que estar adaptados ao quê? A ter mudanças radicais e muito rápido, né? Então você precisa correr atrás, entender e, né, ter capacidade, ter estratégia de trabalhar com as decisões. Flexibilidade, ou seja, o mercado ele oferece vários produtos, vários serviços, né? E precisamos entender que o cliente também tem muitas coisas, então a gente também não pode encher o cliente de mensagem, né? E a empresa também tem que ser flexível naquela parte do que? De inovar, dar oportunidade para os seus colaboradores, estar estudando, fazendo curso, né? E pensando sempre na criatividade e inovação. Capacidade de trabalhar em equipe é muito importante, ao mesmo tempo muito difícil, né? Ou seja, nós falamos na parte do líder, o líder é ele que vai fazer esse papel, é ele que vai acompanhar a equipe, motivar a equipe, orientar a equipe e dar todo o suporte para atingir o objetivo esperado. Perfil empreendedor, age antes de ser forçado pelas circunstâncias. Adapta-se facilmente às mudanças. Encontra a melhor maneira de fazer as coisas. Faz um enorme sacrifício pessoal para conseguir realizar uma tarefa. Aprende com os próprios erros. Define metas e traça estratégias para alcançá-las. Busca sempre um retorno de seu comportamento e utiliza essas informações a fim de melhorar seu desempenho. É orientado para resultados. Mantém uma boa rede de relacionamentos. É criativo e inovador. É altamente consciente de seus atos. E busca sempre informações. 6 passos para se tornar uma pessoa empreendedora. Seja extremamente curioso, questione tudo ao seu redor, enxergue novas oportunidades. Um exemplo, quando você vai fazer uma compra no mercado, ou mesmo você vai para a escola ou no curso estudar, começa a se questionar, poxa, o que pode ser melhorado? O que a gente pode trazer uma solução para um problema X?
né? E aí você começa a se questionar e através dos questionamentos vem a criatividade e, lógico, a gente também tem que buscar cada vez mais pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre esse mercado e dessa forma a gente vai conseguindo ter criatividade e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Empatize. Sinta todas as experiências que seus potenciais clientes sentem com todos os sentidos. Ou seja, a primeira coisa, eu posso ter um produto ou mesmo estar oferecendo serviço, mas eu preciso entender o que o meu cliente, de que forma ele usa esse meu produto, o que ele acha do meu serviço, o que pode ser melhorado, o que ele pode dar de feedback, de retorno para a empresa para a gente melhorar esse produto ou esse serviço. Demonstre, teste suas hipóteses através da criação de protótipos dos seus produtos e serviços. Mostre para seus possíveis clientes. Multidisciplinaridade. Vá além da sua área fim. Pense na aplicação de seus produtos e serviços nas mais diversas áreas. Equilibre a sua vida pessoal, estudos e profissional. Seu projeto na Tecnoif, isso será fundamental para o sucesso. Pense de forma sistêmica. Entenda a relação entre seus produtos, os clientes e o dia a dia. Aí vocês falam, mas professor, o que é forma sistêmica? Vamos fazer um exemplo bem bacana. Seu corpo, ele tem um coração e bombeia o sangue para todos os órgãos. Então, dessa forma, ele é o quê? Ele é um sistema que bombeia para os outros órgãos funcionar. Ou seja, se um parou, dá problema nos outros. Então, isso é um sistema. Todos têm que estar alinhados um com o outro. Autoconhecimento. A primeira coisa que eu falo no empreendedorismo. Precisamos ter nosso conhecimento, entender o que nós queremos, aonde nós queremos chegar. A primeira coisa é entender quais as habilidades que eu tenho, as técnicas que eu posso usar e entender o seguinte, minhas redes de relacionamentos, meus grupos, né, pode ser de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, o que eles estão agregando na minha vida? Ou seja, não é uma perguntinha básica para vocês. Gosta de comunicar-se em rede social? Quais são mais usadas? E por quê? O que vocês normalmente conversam? Uma reflexão. Quais os seus sites favoritos? Quais os temas de maior interesse? E é eles que vão te dar um resultado. E é eles que podem ajudar a você a inovar. Propósito. É a construção do círculo dourado. Poxa, é uma ferramenta, né, que as pessoas utilizam para abrir sua empresa, né, entender o propósito, onde você quer chegar, né, e o seu produto ou seu serviço vai atender quem, como que vai atender essas pessoas, de que forma vai chegar a essas pessoas, né? Então a gente precisa pensar o seguinte, é muito importante a gente fazer perguntas, entender o que o meu produto está fazendo, o que o meu serviço está fazendo para a comunidade. Então, o que? Como? E por quê? Pensando assim, o porquê. Vamos lá para o porquê. É a razão pela qual você faz algo. Ou seja, sua paixão e visão. Né? A gente pensa no seguinte, né? Você quer trabalhar, você quer tomar seu tempo para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Esse resultado é uma combinação do motivo, método e atitude. E atividade. Pergunta-se qual é o meu papel no mundo. E aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão desenvolvendo? O que pode ser desenvolvido com as ideias de vocês? O que o mercado espera com esse produto ou esse serviço? Por que me levanto todas as manhãs? Ou seja, a gente tem que ter uma missão, tem que ter um objetivo, pensar nas metas futuras, sonhar, né? E ter ação. Como? É o método que você vai utilizar. Pergunta-se, como realizar meu propósito? E aí, de que forma que eu posso realizar meu propósito? Ou seja, nós temos a oportunidade, né, na Tecnoif, né, através da incubadora, de trabalhar uma ideia, né, e essa ideia gerar uma renda
essa é uma oportunidade, trazer uma inovação, né? Como levar meu propósito a outras pessoas? O que? São as atividades que você realiza, as entregas que as pessoas recebem. Todos somos capazes de descrever os produtos ou serviços que oferecemos? Você imagina, se o seu cliente conhece mais o produto ou serviço que você está entregando, como que você vai vender para esse cliente? Então a gente tem que conhecer muito bem nosso produto e nosso serviço. Perguntas para captar o pensamento do cliente. Quais são as pessoas envolvidas na compra? Olha só que bacana. Qual a idade do comprador? Criança, jovem, adulto, idoso? O comprador é homem ou mulher? Através dessas perguntas, eu consigo fazer uma estratégia, montar uma estratégia para quê? Para reter meu cliente e ganhar mais clientes no futuro. A pessoa compra sozinha ou alguém mais a influencia? Quem é o influenciador? Quem compra o que faz com orçamento próprio ou de outra pessoa? Qual o preço de compra? Como o comprador fica sabendo do produto? Propaganda? Redes sociais? Indicação? Qual o primeiro contato da pessoa com a empresa? Telefone, é um site, é uma loja física? Que meios de comunicação ela usa para contatar a empresa? E-mail, chat, telefone? Por que comprou dessa empresa? O que essa empresa ofereceu de diferente? Preço? Localização? Qualidade? Design? Marca? Quais as expectativas do cliente? Foi bem atendido antes, durante e depois da compra? Por quê? Perfis de clientes. Essas perguntas ajudam a identificar os diferentes perfis de clientes. Quais atributos buscam e que tipo de atendimento esperam? Precisamos aprender o que é valor para o cliente. Olha só que bacana. Talvez seja necessário repetir algumas observações em entrevistas, né? E pode ser ainda que você precise organizar as informações que coletou de formas diferentes. Ou seja, por idade, classe social ou o modo como o cliente se comporta. E aqui a gente pensa numa coisa bem bacana para a gente iniciar, né? Vocês gostariam de inovar, trazer um produto novo, um serviço novo. E dessa forma a gente precisa, a primeira coisa, entender quem que vai usar o meu produto, quem que vai usar o meu serviço e de que forma que eles vão usar. Porque eu tenho que entender o seguinte, eu estou resolvendo um problema. Stakeholders são os interessados pelo meu produto ou meu serviço. Então a gente pode colocar clientes, colaboradores, empresas parceiras, fornecedores, governo, entendeu? Todas as pessoas, a comunidade, todas as pessoas envolvidas. Mas aqui eu vou trazer um exemplo aqui bacana, porque é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Um jovem com sobrepeso economicamente ativo. Mas ele está um pouco chateado, né? Ele acha que ele está muito gordo, que ele precisava melhorar, né? Para a saúde dele, também a estética dele. E ele falou, poxa, né? Eu quero perder peso. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar na academia. E aí ele vai para a academia, mas ele vai lá, paga um mês e faz 5 dias. E não aguenta mais. Não quero mais. E agora, o que eu faço? Ele perdeu a motivação. Ele sente-se mal com o estado atual e não consegue sair do lugar. Eu preciso resolver essa necessidade desse meu cliente. De que forma? Será que um aplicativo motivacional onde ele consegue fazer as atividades na casa dele? Ou mesmo posso desenvolver uns jogos
que esses jogos as pessoas precisam se movimentar e pode perder peso. Ou seja, tem que trazer uma solução, tem que resolver esse problema de que forma? E aí a gente fala assim, mas professor, é estranho isso. Com certeza a gente precisa primeiramente pensar o seguinte, se eu tenho um problema e eu quero uma solução, eu tenho que ter um protótipo, uma ideia. Eu preciso desenhar essa ideia. Eu preciso entender se vai dar certo ou não, né? Entender que esse produto, que a gente fala mínimo produto viável, que é o seguinte, é o básico. A gente tem que fazer o básico inicialmente, aí depois você vai melhorando. Mas vamos construir o simples, fazer o simples. Pelo menos desenhar a minha ideia, entender de que forma que a gente vai construindo, vai melhorando ela. Então esse é o protótipo, essa é a ideia do protótipo, né? Então, o empreendedor ele precisa fazer isso, ele precisa buscar, né? E entender que é o seguinte, muitas vezes o que fica na nossa cabeça pode levar a gente ao fracasso, porque quando você desenha, você começa a achar solução, começa a ver as oportunidades, começa a entender o seu produto ou o seu serviço, e você começa a entender de que forma esse produto e serviço vai atender aquele cliente. E o protótipo é isso, pessoal, é uma ideia, né? Você tem um custo mínimo. Você pode estar desenhando no papel, pode estar usando o seu computador, pode estar fazendo alguma coisa na sua casa de uma forma mais fácil e custo muito baixo, inicialmente, né? Empreendedores aprendem mediante seus erros. Ou seja, a gente está construindo, né, um produto, um serviço ali, que é um protótipo, então a gente vai ter esse feedback, e esse feedback ele é muito importante, porque daí a gente vai melhorando o produto, melhorando o serviço, melhorando o nosso atendimento, né? E aí dessa forma chegamos ao protótipo que permite que você crie ideia e explore alternativas. Olha que bacana, né? Ao materializar seu modelo de negócio, fica mais fácil encontrar as melhores oportunidades, entender seu cliente, entender melhor seu produto, entender melhor seu serviço. Os primeiros protótipos podem ser tão simples como um desenho de um guardanapo, né? Como na imagem aqui, né? A gente pode fazer um desenho do guardanapo, pô, beleza. E a gente vai melhorando, né? Você pode desenhar, então, um produto ou fazer uma história de quadrinhos também, né? Ou mesmo do seu serviço, né? Como a sua ideia vai facilitar a execução de uma atividade pelo cliente, comodidade, gerar comodidade para o cliente. Você pode também desenhar o antes e depois, como é a vida do seu cliente com ou sem sua proposta de valor. 9 princípios para construir protótipos. Faça a sua intangível, faça a sua tangível. 9 princípios para construir protótipos. Primeiro, faça visual e tangível. Protótipos visuais e tangíveis direcionam a conversas interessantes. Deixe de lado o blá blá blá. Segundo, mente de principiante. Faça protótipos sobre o que pode ser feito. Deixe a mente aberta e não se prenda a preconceitos. Não se apaixone pela primeira ideia. Cria o máximo de alternativas e protótipos possíveis. Refinar suas ideias permite maior assertividade no projeto final. Quarto, fique tranquilo com as incertezas. É comum entrar em um mercado ou direção incerta. Ao construir e refinar protótipos, as soluções ficam mais claras. 5. Comece simples e interativo, depois refine. Ao começar com protótipos rápidos e simples, você tem menor apego, o que aumenta a possibilidade de criar novos cenários. Mostre para as pessoas rapidamente. Quanto mais cedo receber feedback, melhor será seu aprendizado e menor o tempo para elaborar seu projeto. 7. Aprenda rápido. Ao errar de forma simples e barata, não tenha medo de errar. A prototipação permite colocar seu produto rapidamente, barato no mercado e com a menor perda possível. 8.
Utilize técnicas de criatividade. Aplique técnicas de criatividade. Está na dúvida por onde começar? Releia nossas dicas do segundo volume. 9. Anote todo o aprendizado, design e progresso. Anote todas as alterações que fez no seu protótipo, os feedbacks e os aprendizados obtidos para não correr o risco de voltar às mesmas ideias. Olha que bacana. Aqui nós temos um controle de televisão, vamos colocar como exemplo. E aí? Olha só como nós podemos começar o mínimo produto viável. Que é o quê? O que a gente usa no controle de televisão? Você para pensar? Muitas vezes a gente só usa o botão de aumentar, diminuir o volume e de trocar os canais. E ligar e desligar, né? É o mais usado. Só que se a gente olhar, olha a quantidade de botões que tem nesse controle aqui. Tem coisa aqui que a gente nem sabe como utilizar, não é verdade? Então é desnecessário, né? E é muito importante fazer um vídeo explicativo. Vídeo curto que explica o que o seu produto ou seu serviço faz e por que as pessoas devem comprá-lo. Mapeie comunidades, sites voltados para a área e divulgue seu vídeo. Ao fim da apresentação, a pessoa deve ter a sensação de experiência, ainda que não tenha testado o produto. E aqui nós temos uma dica. Mágico de Oz. É muito bacana essa história, né? Ou seja, você apresentar uma frente que se parece um produto real, mas que tudo é feito manualmente, né? Ou seja, o fundador da Zappos, ele começou com a sua venda online de calçados, mas olha só que bacana, não estocava sapatos. Então, dessa forma, ele ia em outras lojas e pedia permissão, né, para fotografar os sapatos e disponibilizar nas lojas online que ele tinha. Quando pensou que não, olha só a evolução, né, pessoal? Ele tinha um custo muito baixo. Então, quando as encomendas chegavam, ele comprava o par, enviava ao cliente e processava o pagamento. Tudo para validar a hipótese, né? A um custo baixo de que havia demanda para compras online de sapatos. Função única. Leva a sério a ideia de mínimo. Significa lançar apenas a função principal do seu serviço ou produto para testá-la com seus possíveis clientes. Grandes produtos foram lançados apenas com uma função e continuam assim. A Google foi testada como buscador com a aparência que tem até hoje. Elaborar o protótipo do projeto. 1. Crie um mínimo produto viável de um dos seus produtos ou serviços. 2. Determine uma meta. Como assim? Né? Exemplo, apresentar para as pessoas, validar sua proposta. Aprenda com a primeira apresentação aos seus clientes. Receba o feedback, né, pessoal? Reformule o seu mínimo produto viável. E dessa forma você pode ter sucesso. É isso, pessoal. Então, estamos finalizando nossa oficina de empreendedorismo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Sou o professor Alex, meu e-mail é alex.carmo@ifms.edu.br. Qualquer coisa pode mandar mensagem. Meu celular é 67 993 21 7308 e a gente pode estar se comunicando. Qualquer coisa estou à disposição. Um abraço.